Essa provavelmente será a última vez que você vai ver um teste do Chevrolet Camaro aqui na 4 rodas, porque esse carro aqui vai deixar em breve de existir desse jeito aqui que a gente conhece. A produção dele vai ser encerrada em janeiro de 2024 e sem deixar, pelo menos por enquanto, um sucessor direto. Por isso a gente já se antecipou e hoje eu estou aqui para fazer uma espécie de tributo ou um teste de despedida do Camaro. Fica aí que vai valer a pena. Mas antes de começar, eu tenho aquele pedido de sempre para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. E para ter acesso a todo o conteúdo exclusivo da 4 rodas, incluindo a revista impressa, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui no canto da tela ou clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo e fazer a sua assinatura. Bom, como eu dizia, esse carro aqui vai sair de cena em breve sem deixar um sucessor imediato. Só que a própria General Motors já falou que esse não é o fim da história do Camaro. Mas, por enquanto, agora em meados de 2023, a gente ainda não sabe o que vai ser feito do nome Camaro. Alguns rumores dizem que lá para 2025 ele vai ressurgir em uma linha que vai ter um SUV esportivo elétrico. Outros rumores falam que vai ser um sedã elétrico. De qualquer forma, vai ser um elétrico. Bom, então a única coisa que a gente sabe até agora é que vai ser muito diferente disso daqui. Não vai ser mais um Muscle Car V8 com essa pegada raiz e que aqui nesse caso tem até uma ausência de algumas tecnologias mais avançadas. O novo não, vai ser totalmente tecnológico. Nesse teste eu vou recapitular tudo sobre o Camaro, começando pelo visual, que inclusive é o mesmo desde 2019, no Brasil chegou em 2020, porque ele teve uma mudança meio que emergencial, porque ele estreou essa nova geração em 2018, só que não caiu muito no gosto dos americanos. Ele tinha uma parte preta aqui no meio, com um logo vazado, que inclusive é essa que você está vendo na tela aí agora, mas agora ele é assim, com essa parte central aqui na cor do carro, tem aqui uns recortes bem legais aqui. Os faróis, claro, são Full LED. Essa é uma assinatura bem extensa, vem quase até o meio da grade aqui. Só que esses faróis, apesar de serem Full LED, não tem o facho alto automático. Eles são automáticos, mas não tem o facho alto automático, é uma coisa que fica devendo aqui nesse carro. No geral, o desenho desse carro continua muito bonito. Aqui nessa geração ele até mistura um pouco de elegância aqui com essa agressividade. Só que tem que tomar muito cuidado para não estragar essa beleza toda aqui, porque ele não tem nenhum auxílio para estacionamento aqui na frente. Não tem câmera e muito menos sensor de estacionamento. E esse capô é enorme, essa frente é muito grande e lá de dentro a visibilidade aqui é bem prejudicada. Bom, então aqui é isso. Sobre o motor eu vou falar quando eu for dirigir. Agora vamos ver a lateral dele. O perfil do Camaro é muito característico, com essa frente bem alongada, a traseira curtinha, só que lá na traseira tem aquele volume bem marcado que você olha no retrovisor e você vê uma espécie de músculo ali atrás e não te deixa esquecer qual carro você está dirigindo. Aqui as rodas são sempre de 20 polegadas, sempre com esse acabamento bem prateado, com pneus 245/40 aqui na dianteira e 275/35 lá na traseira. Eles são mais largos e o perfil é menor. E aí tem também essa bandeirinha aqui, que não tem nada a ver com França, viu? Esse carro aqui é americano e aqui são as cores da bandeira dos Estados Unidos, claro. E inclusive outra curiosidade é que esse é o único lugar onde aparece escrito Camaro em todo o carro aqui no lado de fora. Uma curiosidade é que apesar do Camaro ser um super esportivo, ele é um carro muito baixo, mas ele não raspa com facilidade em lombadas, em valetas. Você consegue andar tranquilamente com ele no dia a dia. Comigo pelo menos não raspou nenhuma vez, dá para passar reto na lombada, não precisa nem dar aquela diagonal. Isso ajuda bastante. Diferente lá da dianteira, que passou por uma mudança em 2019, a traseira não mudou, ficou igualzinha, então é a mesma desde 2018. Tem aqui essas lanternas
com as lentes meio fumê, saída dupla de escape, o tradicional, um SS perdido aqui no meio do para-choque. Mas o legal aqui é o porta-malas. Ele pode ser aberto aqui pela chave, que inclusive é exatamente a mesma chave do Onix. Isso é um pênalti. Ou lá dentro tem um botãozinho na porta do motorista. Esse porta-malas surpreende para esse carro aqui, viu? Ele tem aqui a abertura bem pequenininha, né, bem estreito para você colocar algum objeto, mas o espaço é bom, são 257 litros. Ele não é tão alto, mas é bem profundo. É interessante para um muscle car, se a gente for falar. Bom, agora vamos dar uma olhada como que é lá dentro dele. Eu confesso que eu pensei em nem mostrar como que é o banco traseiro, porque esse carro não é feito para levar a gente aqui atrás. Mas vamos lá, estamos aqui para mostrar tudo sobre o carro, então vocês vão me ver nesse perrengue chique aqui agora. Eu tenho cerca de 1,75, o banco da frente está ajustado para mim, e dá para ver que eu estou extremamente apertado, meus joelhos estão aqui pressionando o banco dianteiro, minha cabeça já está no teto, eu só fico assim curvado mesmo, não tem como erguer aqui a cabeça. E aqui é para isso, ó, 2 pessoas, não tem nenhum espaço para uma terceira, é um carro 2+2, tanto que aqui no meio tem essa parte até acolchoadinha aqui, mas é basicamente de enfeite. Tem aqui um carregador de celular por indução, mas aí ele acaba até mostrando um pouco da idade já desse carro, porque aqui não cabe aparelho muito grande. Por exemplo, o meu aparelho já não cabe, ele fica para fora aqui, ele fica meio pendente. E isso atrapalha um pouco a recarga. Também, claro, não tem nem espaço para ter porta USB, saída de ar-condicionado, nada disso. Aqui atrás é assim, esse aperto, mas de novo não dá pra gente julgar porque ele não é feito para levar ninguém aqui atrás. Ele é feito para andar lá na frente, justamente por isso é para lá que a gente vai agora. Se lá fora o visual já tem seus 4, 5 anos, aqui dentro é mais antigo do que isso, já tem seus 7 anos, que é desde quando essa geração do Camaro, que inclusive é a 6ª, estreou globalmente. E já dá para perceber um pouco essa idade em vários aspectos, começando pelo acabamento, que é bem simples, é um carro bem montado, tem materiais de boa qualidade, mas é simples, é tudo em plástico rígido, não tem nada emborrachado. Essa parte central aqui tem um toque emborrachado, mas não é macio. É a mesma solução que eles usaram na Montana e no Tracker. Ele também tem poucas variações aqui de textura, tem um pouquinho de black piano aqui, tem umas partes que imitam um aço escovado, mas também é tudo plástico e é pouca coisa. A central multimídia também já mostra que é um pouquinho datada, ela tem 8 polegadas, é a mesma de um Onix, por exemplo, tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, tem Wi-Fi nativo, mas ela tem uma inclinação um pouco estranha, ela é um pouquinho tombada aqui assim. Não atrapalha, mas é estranho, algumas vezes você meio que precisa realocar a visão aqui. Então assim, no geral é simples, mas é bem feito, só que diante do Mustang, por exemplo, ele perde bastante, o do Mustang é bem mais refinado. O quadro de instrumentos mistura elementos analógicos, né, tem o velocímetro e o contagiros analógicos nas extremidades, com uma grande tela central com várias informações, personalizável, mostra ali a temperatura do motor, do óleo, mostra a condição da bateria, é bem completo. E também tem o head-up display, que é aquela projeção lá no para-brisa, que só aqui dessa posição do motorista dá pra ver. Tem vários modos, você consegue controlar brilho, altura, e é tudo feito por botõezinhos que ficam aqui atrás do volante, botões físicos. Isso ajuda bastante, porque muito carro que tem isso já transportou esses comandos para a central multimídia, então você tem que mexer na multimídia para ajustar o brilho do head-up display. Aqui não, aqui é super prático. Essa fileira de botões aqui é praticamente toda dedicada ao ar-condicionado, tirando os botões mais das extremidades, que aí são para aquecer e para resfriar os 2 bancos aqui da dianteira. Por falar em ar-condicionado, ele tem uma coisa muito legal, que para alterar a temperatura, aumentar ou diminuir a temperatura, você faz isso pelo aro da saída do ar. Então você vem e mexe aqui, é como se fosse um botão giratório mesmo. Isso é bem legal, bem interessante. No mais, ele tem bancos aqui bem confortáveis, não tem uma pegada tão esportiva, mas são bem confortáveis.
tem controles eletrônicos, tem teto solar, freio de estacionamento eletrônico, 8 airbags, alerta de ponto cego, sistema de som da Bose e aquecimento até do volante, que inclusive foi muito útil nesses últimos dias meio frios que tem feito aqui em São Paulo. Ele também tem sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré e retrovisor com um mostrador digital. Ele tem uma câmera instalada lá em cima, na antena, lá no teto, que você vem aqui e o retrovisor é digital, ele reproduz as imagens que estão sendo captadas lá pela câmera. A gente viu isso recentemente em carros da Land Rover, como o Defender. O problema aqui está na falta de alguns equipamentos que já se tem em vários outros carros, até de categorias bem inferiores. Tipo frenagem automática de emergência, piloto automático adaptativo, farol alto automático. Nada disso está presente aqui no Camaro. E faltou mais uma coisa, faltou uma alça aqui no banco para prender o cinto, porque ele fica muito lá para trás. Então quando você entra aqui no carro, você tem que pôr o braço lá atrás para buscar o cinto. E isso no dia a dia acaba sendo bem desconfortável. Bom, então vamos para a melhor parte de um teste de um Muscle Car V8, que é dirigir, falar de números, mostrar um pouco como esse carro anda. E é isso, vamos lá? O conjunto mecânico do Camaro também não muda há um bom tempo, mas isso não necessariamente é ruim. Ele tem um motor V8 6.2 aspirado de 461 cavalos de potência e 62,9 kgfm de torque. O câmbio é sempre automático de 10 marchas, que inclusive é exatamente o mesmo utilizado no Mustang. Por falar em Mustang, lá são 22 cavalos a mais, só que 6,2 kgfm de torque a menos do que aqui no Camaro. Nos nossos testes, o Camaro foi de 0 a 100 km por hora em 5,3 segundos, mais lento do que o Mustang, que fez em 4,9. Só que o consumo aqui no Camaro é bem impressionante, porque ele fez 7,4 km com litro na cidade e 12,2 na estrada. Para um V8 esse número é bem surpreendente. Só que isso acontece por dois principais motivos. O primeiro é que o Camaro tem um sistema que desativa cilindros quando você está numa condução um pouco mais tranquila. E aí, se você precisa de mais desempenho, ele volta a ligar esses cilindros automaticamente e aí vai te entregar tudo o que o carro puder. Outra coisa é pelo câmbio também, são 10 marchas. Então ali a partir da quinta mais ou menos elas ficam mais alongadas, então você tem esse menor consumo de combustível justamente por essas marchas maiores. O difícil é você conseguir fazer um consumo desse no dia a dia, porque por esse sistema, pelas marchas mais longas, por ter bastante marcha, e também como uma característica do Camaro, ele acaba sendo bastante silencioso. E eu não digo só de isolamento acústico, isso também é muito bom aqui, mas você roda ali na cidade, por exemplo, bem de forma silenciosa, bem tranquilo, você acaba até passando despercebido. Só que você está no V8, então você quer ouvir barulho, então você vai acabar pisando em situações que você nem precisaria pisar. Você vai pisar um pouquinho mais fundo para ouvir o ronco lá de trás. Inclusive, esse Camaro tem mudado um pouquinho o ronco de uns tempos atrás, de outras gerações. Ele tá um ronco mais instalado, ele tem aquele início do V8 grave, mas lá em cima, em giros mais altos, trocas de marcha, ele dá uma estralada, ele fica mais agudo, que, cara, é sensacional. Então você pisa, ele grita, ele troca marcha, ele dá pipoco, você reduz marcha, ele dá pipoco. É muito legal essa sensação de ter um V8 gritando aqui. Só que nessas aceleradas você precisa ter muito cuidado, porque o Camaro tende a ser um carro violento. Ele, de certa forma, é até um carro meio traiçoeiro. Até na reta, quando você pisa fundo, ele sai sambando, ele sai querendo jogar traseira. Você sente o controle de estabilidade atuando, ele dá até uns cortes bem secos, porque senão você vai rodar. Se você sair de uma esquina, se você entrar numa curva acelerando, você vai rodar. E nem o controle de estabilidade vai conseguir te segurar. Então, não é um carro definitivamente para iniciantes.
E eu tô falando isso porque tem um detalhezinho, né? Ele é tração traseira, esse carro. Então se você pisar, ele vai ter a tendência de jogar lá atrás. Inclusive, se você quiser sair de um semáforo um pouquinho mais rápido, ele vai cantar pneu ali e depois ele vai. Então, mas ele vai dar umas 4 rodadas ali de pneu. É brutal, o Camaro é bem brutal. Inclusive, isso é uma diferença bem grande para o Mustang, porque o Mustang é um carro mais fácil de você dirigir, principalmente na cidade. Ele é mais amigável. O Camaro não. Além dessa agressividade que ele tem a mais, a visibilidade também é bem comprometida. Eu não tenho quase noção nenhuma de como tá ali na dianteira. Você acaba indo mais no feeling mesmo, mais de conhecer o carro no dia a dia. E também dá para mudar um pouquinho do comportamento desse carro de acordo com o modo de condução, que ele tem 4 modos de condução: passeio, esporte, track e neve ou gelo. E aí no passeio é para andar tranquilamente na cidade, o esporte já fica ali uma brincadeirinha mais divertida, o escape já fica um pouquinho mais barulhento também, câmbio mais rápido. No track o bicho pega, aí ele fica bem mais rápido, a direção fica bem pesada, o carro todo fica mais duro, mais rígido, e o escape aí então ele fica bem mais barulhento, dá uns estalos bem mais pronunciados mesmo. Mas é um modo para você usar na pista, né? Como o nome já diz, não dá para você ficar usando na cidade também. Eu só senti falta aqui de algum comando para aumentar ou diminuir o barulho do escape sem precisar alterar os modos de condução, porque nos modos de condução ele vai alterar mais na aceleração, você não vai sentir que abriu, ele não tem um difusor para abrir e deixar o escape mais encorpado, mais alto. Aqui ele é sempre o mesmo modo. Isso faz falta, até porque lá no Mustang tem. Inclusive eu vou tentar te mostrar um pouquinho como é o ronco desse carro. É claro que ele não vai fazer a vida real, né? Não tem como, mas escuta só. Só uma aceleradinha, só uma troca de marcha. É bem impressionante. Ele tá no modo track aqui, que é o modo mais bestial desse carro. É um ronco muito legal. É um carro muito legal. O Camaro é um carro bem possível para se ter no dia a dia. Ele não é tão desconfortável, ele passa bem por lombadas, por valetas. Você só precisa ter noção com algumas brincadeiras e com o espaço onde você vai entrar com ele. Além disso, ele tem ali alguns pênaltis em equipamentos, em acabamento. Só que ele justifica essas faltas, essas ausências por ser um muscle car mais raiz. Então, se você tem 520 mil reais na conta para comprar um carro e o Camaro estiver na sua lista de desejos, essa é a hora. Bom, então é isso. Não esquece que aqui na Quatro Rodas a gente faz jornalismo. Tchau, Camaro, e tchau para você também.